Fala pessoal, estamos juntos aqui de novo e hoje eu quero compartilhar com você 7 ensinamentos do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. Antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse conteúdo, porque tem muita gente precisando desse conteúdo, muitas famílias que estão muitas vezes à beira da ruína financeira, muitos casamentos que muitas vezes estão prestes a ruir por causa de finanças, e nós estamos aqui para mudar esse panorama, para mudar esse quadro, tá bom? Então, roda a vinheta e vem comigo. Bom, pessoal, casais inteligentes enriquecem juntos e hoje eu quero trazer esses 7 ensinamentos para você pôr em prática. Você que está namorando, você que está noivo, você que já é aí casado e está com dificuldade financeira, vamos colocar isso em prática, porque isso vai mudar a história do seu casamento, da sua família e da geração que vier depois da sua. Ensinamento número 1. Conheça o seu perfil financeiro. Quando você se conhece, quando você sabe como você organiza as suas finanças, como você gere, como você lida com o dinheiro, porque organizar finanças é lidar com o dinheiro de alguma forma. E tem pessoas que preferem não lidar, ou seja, pessoas completamente desorganizadas financeiramente. E você precisa saber se você é esse tipo de pessoa, porque ao unir a sua vida com outra pessoa, você vai precisar saber também qual é o perfil financeiro dessa pessoa. E aí é que entra conhecer o perfil financeiro, porque um casal ele precisa ter um perfil financeiro. O Gustavo Cerbasi ele separa no livro aqui 5 perfis financeiros de pessoas. Por exemplo, ele separou aqui os poupadores. São aqueles que têm o hábito sempre de ter dinheiro poupado. Aqueles que gastam o necessário, mas sempre tiram uma parte para poupar. Tem outro perfil, por exemplo, que são os gastadores. Esses nunca têm reserva, nunca têm dinheiro, nunca têm algo guardado, muito pelo contrário. Eles são gastadores compulsivos, são compradores compulsivos, são pessoas completamente sem um filtro financeiro, sem uma visão financeira do valor do dinheiro. Tem outro perfil, por exemplo, que são descontrolados. Eles não têm ali uma organização financeira, não têm, por exemplo, ali as suas contas separadas em algum tipo de organização, de um lugar para separar o que entra, o que sai, para saber o que pode e o que não pode gastar. Existe outro perfil, por exemplo, dos desligados. Eles não estão pensando em crescimento. São aqueles que, na verdade, eles não são gastadores, mas eles não pensam, por exemplo, em crescer financeiramente. O dinheiro tanto faz para eles, se estiver bem, se estiver mal, se a parte financeira for bem ou for mal, eles não estão ligados nisso. Isso é um problema. Existe um outro perfil, que são os financistas. O que acontece com os financistas? Eles são extremamente organizados. Eles são aqueles que realmente fazem o dinheiro crescer, o dinheiro render. Eles sabem o valor do dinheiro, conhecem proporções de juros, conhecem juros compostos, conhecem toda essa estratégia, conhecem toda a dinâmica do crescimento financeiro. E aí tem alguns perfis, por exemplo, que não dariam certo, que seriam um desastre financeiro e provavelmente um desastre para o casamento, o que culminaria numa ruína, inclusive para o matrimônio, para a união do casal. Por exemplo, alguns perfis que não dariam certo de jeito nenhum. Um financista e um gastador. O financista é aquele que organiza a finança, mas o gastador é justamente aquele que corrói, que arranca, que tira todo o capital
que o financista teria para poder investir. Então não tem como um casal assim ele dar certo, pelo menos não financeiramente. Seria assim, na melhor das hipóteses ficariam juntos, mas não realizariam coisa alguma. Um segundo perfil de casal que não daria certo seria o gastador e o descontrolado. Porque o gastador, ele gosta de gastar, e o descontrolado, ele não sabe como gerir finanças. Então, isso seria um buraco. Ficaria um rombo ali, sempre na finança do casal, os dois sempre, muitas vezes, trabalhando muito, não tendo tempo para si mesmo, vivendo endividado, vivendo ali sempre no vermelho e nunca conseguindo realizar nenhum tipo de sonho que eles tivessem. Um outro perfil que também não daria certo seria o desligado e o gastador. Porque o desligado é aquele que não se importa e o gastador é aquele que corrói toda a parte financeira. Então, ia chegar um momento que eles iam estar na ruína também. O desligado não ia querer saber de organização. Ele não gosta disso, ele não liga para dinheiro. Já o gastador, ele liga para gastar. Então seria uma derrota terrível. Outro perfil que também não daria certo seria o poupador e o gastador. Porque seria cada um puxando para um lado, por exemplo. Um querendo poupar, o outro sempre querendo gastar. Um querendo ter um dinheirinho, o outro sempre querendo acabar com aquele dinheirinho. E certamente esse casal fracassaria tanto na finança quanto na união. Ok? Segundo ensinamento. Façam juntos no planejamento financeiro. Porque se vocês não começaram fazendo planejamento financeiro, em algum momento vocês vão precisar fazer esse planejamento. Quem não faz planejamento financeiro tende a arruinar, a gastar toda a finança da família. E a segunda maior causa de divórcio no mundo inteiro é problema financeiro. Sempre problema financeiro. Porque assim como nem só de pão vive o homem, como Jesus falou, assim também nem só de amor, de paixão vive o casal. É preciso ter ali sonhos juntos, é preciso ter projetos juntos, é preciso ali ter propósitos juntos. E para isso é preciso sentar e fazer planejamento financeiro. Porque quase tudo, não tudo, mas quase tudo, o dinheiro vai ter que se envolver. Quase tudo você não tem que colocar dinheiro em alguma instância para poder realizar sonhos, seja na educação dos filhos, seja aí nas viagens, seja aí na lua de mel, seja aí numa obra que vai fazer na casa. Em quase tudo vai depender de dinheiro. Não deixe de ter um planejamento financeiro para que você não tenha um problema no futuro a médio e longo prazo ou num futuro bastante próximo aí. Número 3. Construam sonhos em comum. É preciso que o casal, que a família, ela se una para ter sonhos em comum. É preciso que se sente, que se sonhe junto, porque não adianta nada você ter toda uma finança organizada, ter a parte financeira, ter reserva de emergência, ter dinheiro investido e não ter propósito para isso. Porque o dinheiro ele não pode ser um fim em si. O dinheiro ele tem que ser um meio, tem que ser um facilitador de uma boa convivência, um facilitador da felicidade do casal, da família em si. Não é nada interessante que o casal ele se una em adquirir, em aumentar ali o seu patrimônio, mas não dá um fim prazeroso para isso, não dá propósito para isso. Comecem aí a sonhar, a pensar o que vocês vão fazer daqui a algum tempo com esse dinheiro, com algum dinheiro, com os juros disso, com a renda passiva dos seus investimentos. Por exemplo, a viagem, casa de praia. Pensa aí, por exemplo, numa qualidade melhor de estudo para os filhos. São tantas coisas, mas o importante é que vocês deem uma direção para esse dinheiro. Eu, por exemplo, eu que já estou prestes aí a me aposentar, eu tenho propósito para o meu dinheiro.
Eu estou pensando aí, por exemplo, eu e minha esposa já estamos pensando aqui nas coisas que nós vamos fazer, nas coisas que nós vamos parar de fazer também. A gente pensa, por exemplo, em ter um mínimo de tempo na cozinha, em almoçar fora mais, em passear mais, em ir para outros lugares mais, conhecer outros lugares. Então é preciso que a gente tenha essa visão. É preciso que você tenha essa visão, que vocês sentem e pensem nisso. Número 4. É muito importante utilizar na educação dos filhos o exemplo como uma ferramenta de ensino. Não vai adiantar nada você ficar falando, porque muitas vezes o falar, o tentar ali forçar a criança a fazer alguma coisa, o jovem a fazer alguma coisa nessa área financeira, pode inclusive criar uma aversão. E é muito comum que os filhos sigam o padrão dos pais, tanto na finança quanto na educação, na polidez, no linguajar. Eles têm olhos, eles ouvem bastante, eles veem bastante, mas não o que é falado, mas aquilo que é transmitido através do exemplo. Se você quer transmitir aos seus filhos que ele deve ter mais de uma fonte de renda, que ele deve ter reserva de emergência, que ele deve sempre investir, pensar em renda passiva, pensar no futuro, pensar em liberdade financeira, você precisa fazer disso uma prática na sua vida, na vida do casal, sentar e discutir sobre isso, inclusive com os seus filhos, ok? Porque não vai adiantar nada, por exemplo, você querer levar seus filhos à avareza, à mesquinhez ou ao desequilíbrio financeiro. O dinheiro precisa ser uma ferramenta que facilite momentos prazerosos, momentos felizes entre vocês. No ensinamento número 5, ele traz aqui uma ferramenta muito interessante: manter a disciplina em relação a contas e investimentos. Porque vamos supor que você está começando a se organizar agora, que vocês estão começando a se organizar agora, e precisa de uma estratégia para reduzir custos. Aí você pode pensar, poxa, e se a gente sair e deixar o cartão em casa, sair com pouco dinheiro ou evitar certos lugares? Essas estratégias, elas podem funcionar, podem até dar certo, mas as recaídas, elas podem também acontecer. Então são estratégias que podem ser paliativas. Então o que acontece? O que seria interessante é você aprender realmente a ganhar. Como que é isso? Você começar a planilhar, você começar a fazer uma conta de todos os juros que você paga e vem pagando e começar também a ter ali uma conta de todos os juros que você receberia ou recebe de investimento. Você tem prestações, você tem ali atrasos de fatura, atrasos de conta, e você começa então a fazer contas, a equilibrar ali e fazer uma comparação. O quanto você está gastando desnecessariamente e o quanto você poderia ganhar de juros se investisse esse dinheiro que está sendo gasto desnecessariamente. Isso é uma maneira de te motivar, você a, ao invés de ficar pagando juros, de receber juros. Porque, como Einstein dizia, os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Quem conhece, ganha, e quem não conhece, paga. Então, 6ª dica: celebre as conquistas do casal. Qual que é a finalidade disso? Vamos supor que você tem uma meta financeira, você consegue ali alcançar em investimentos, ou consegue ali montar sua reserva financeira. Bota ali 20 mil de reserva financeira, talvez seja o suficiente para você. Não sei, dependendo do seu custo mensal, que deveria ser de 6 meses a 1 ano. Então talvez 20 mil, vamos colocar aí 15, 20 mil. Você diz assim, bom, já alcancei minha reserva financeira. Bem, você montou a reserva financeira, separa uma noite de celebração para você com a sua esposa, você com a sua família, e gaste aí R$1.000, R$1.500 para você celebrar que você alcançou essa meta, para que isso fique marcado, para que esse momento seja marcado.
você alcançou aí os 10 mil de investimento, você alcançou aí os 20 mil, os 50 mil. Cada vez que você colocar uma meta sempre maior, vá cravando metas e celebrando. E vai cravando metas e sempre assim. Alcançou os 100 mil, celebra também, sai para uma noite e sempre proporcional. Sempre na proporção em que você alcançou. Então, alcançou a meta de 10 mil, vai lá, um jantar de 500 reais, gasta, sem pena, para você celebrar aquele momento. Alcançou mais? Celebra aquele momento também. E vai, cada vez que você alcançar uma meta, você celebra. Porque isso é importante para marcar a vitória que vocês conquistaram juntos, tá bom? Número 7. Converse dentro do casamento sobre dinheiro. É preciso sentar o tempo inteiro e conversar sobre dinheiro, sobre os propósitos que vocês têm para o dinheiro, sobre o que vocês estão aprendendo, porque na escola não se ensina isso. Não importa a fase que você esteja no seu relacionamento. Talvez você esteja começando agora, namorando, já com o propósito de se casar, noivando, e você precisa conversar sobre isso, sobre as metas que vocês terão juntos. Porque a escola, por exemplo, não ensina sobre Selic, não ensina sobre spread bancário, não ensina sobre CDI, ou seja, coisas que vocês vão pagar ou vão ganhar. Vai depender da forma como vocês vão gerir o dinheiro de vocês, tá bom? Então, essas foram as 7 dicas de Gustavo Cerbasi no livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhe esse conteúdo, porque tem muita gente precisando aprender. E ó, beijo no coração, fica com Deus, fui!